porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecido a todos. E juntamente com este dom, vem a compreensão de que Deus quer que nos voltemos da vida ímpia e dos prazeres pecaminosos para uma vida correta, no temor de Deus, dia a dia, aguardando ansiosamente aquele tempo quando se verá a sua glória, a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que morreu debaixo da condenação de Deus sobre os nossos pecados, para que pudesse livrar-nos de cair constantemente no pecado e fazer de nós o seu próprio povo, de coração purificado e com profundo entusiasmo para fazer coisas boas pelos outros. Você deve ensinar estas coisas e estimular o seu povo a fazê-las, corrigindo-o quando for necessário, como quem tem todo o direito de fazer isso. Não permita que ninguém pense que o que você diz não tem importância. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Paz do Senhor Jesus Cristo. Tem um vídeo lá onde se faz comentários. Deixarei o link para quem tiver interesse possa entender melhor o contexto do que será falado aqui. Eu participei de uma escola bíblica e ali eu estava falando sobre um assunto e o professor discordou. E eu querendo ali mostrar para ele, para a turma, que aquilo que eu estava falando estava dentro das escrituras, da doutrina, da palavra de Deus sobre o assunto. Ele não permitiu, como de outras vezes, de outras situações, e prosseguiu ali em dar a aula. Na época, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje para não permitir isso acontecer. Eu frequento a escola bíblica de onde eu congrego, depois de algum tempo sem frequentar, porque chegou um ponto que não dava mais para frequentar a escola bíblica, porque eu não podia participar, não podia falar, fazia chacota de mim, me diminuía, me constrangia, por estar trazendo a palavra. Então eu busquei ali simplesmente participar com leitura bíblica da lição. Também fui impedido de estar lendo a revista, lendo referências bíblicas. Então não havia motivo de estar acordando cedo, trabalho, estudo e etc. Ainda acordar cedo no domingo para ir para uma aula onde você chega lá e você é humilhado, constrangido, ainda por pregar a palavra de Deus. Mas o meu intuito não era nem chegar lá e falar nada, era ter comunhão com os irmãos, até com o professor, com os demais irmãos ali no ministério, na congregação. Mas chegou um ponto que ficou inviável. Outras aulas, até com outro professor, mudei de sala, a mesma coisa, constrangido e tudo mais, por estar pregando aquilo que está na lição, na palavra de Deus. Em outro momento, o professor, gritando na sala, perguntou se eu queria ser o professor e fosse falar lá com a coordenação para eu mesmo me indicar professor. Isso é porque tanto esse como o outro não sabia que os alunos já estavam me pedindo para dar aula na turma. É claro que eu não aceitei, não fui chamado pela liderança, não recebi essa responsabilidade da liderança, jamais eu ia me colocar ali, porque às vezes o professor se atrasava, ou o professor não chegava, e alguns alunos falavam, Wes, dá aula aí pra gente aí, ministra aí, e já com essas situações eu falava de forma alguma. Enfim, aí dentro dessa situação a qual eu estava falando, o professor não deixou ali eu terminar, de concluir, geralmente ele não deixava eu terminar, e ainda dava uma conclusão diferente daquilo que eu estava falando, ou mesmo do assunto. E quando o professor ali, quem estava ali me constrangia, me envergonhava, às vezes eu até já cheguei a chorar, derramar lágrimas, mas não por mim mesmo, em relação a mim, em relação a alguém estar impedindo ali do conhecimento da palavra para as pessoas. Aí, geralmente, eu nem tinha revista, mas como eu já havia lido as escrituras,
bastante, então quando o professor falava lá uma situação de um capítulo, de um versículo, de um texto, eu já tinha alguma familiaridade com aquele texto por já ter lido ele várias vezes e vivido algumas situações, que é outro problema, que eu tenho uma certa bagagem no evangelismo pessoal e tenho algumas experiências com Deus, com o poder de Deus, que é mais do que ficar pulando num culto, ou ficar me movimentando num culto, ou me deixar ser persuadido por um pregador, por um cantor e etc. As experiências que Deus me deu vão muito além desse tipo de coisas, que as pessoas dizem ser avivamento. Mas avivamento não é um movimento exterior num culto, motivado pela eloquência, ou pela oratória, ou pela teologia, ou tudo isso, ou nada disso. Pode ser espíritos enganadores num culto, num congresso, numa festa. Avivamento de verdade é entendimento da palavra, é compreensão da palavra e você ser inspirado no seu dia a dia a fazer a vontade do Senhor. É isto que é o verdadeiro avivamento. A pessoa pode estar num culto, ouvir uma mensagem, não ter grandes movimentos exteriores e alguém ser avivado, inspirado a se dedicar à oração, se dedicar à meditação da palavra e, sobretudo, amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e amar as almas, alcançar as almas, você ser inspirado a alcançar vidas como você foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Aí o professor, nessa situação, falando que aquilo que eu estava falando não é de Deus, eu me calei na época e deixei ele continuar a aula. Aí quando chegou lá no tópico 3, que geralmente são revistas, aí tem tópico 1, tópico 2, tópico 3. Aí chegou lá, lá no tópico 3, aí ele começou a falar aquilo que eu já estava falando. Até um irmão da congregação ali, um obreiro que estava presente no dia, falou assim, é isso aí que o Wesley estava falando. Então aquilo que ele falou que estava errado, estava na lição. E ele mesmo começou a falar. E alguém falou para ele, é isso que o Wesley estava falando. Todo mundo ali estava entendendo, só o professor que não estava entendendo. É interessante que, às vezes, Deus me dá algumas coisas, a maioria das pessoas estão entendendo, e a pessoa, entre aspas, mais capacitada, teoricamente, o professor não entende, ele não compreende. Algumas coisas que eu ensinei para algumas pessoas que não frequentam igreja, dentro das escrituras, elas entenderam, e pessoas dentro da congregação, obreiros, pastores, entre aspas, doutores, teólogos, não entendiam. E eu percebi porque eles não ouvem, eles não escutam. Alguns estão tão cheios, não é da palavra, não é da teologia, mas de si mesmo, que eles julgam que sabem mais do que o outro. E, porventura, eu acredito ser até verdade mesmo. As pessoas sabem mais do que eu. Qualquer professor que estuda, obreiro, com certeza ele sabe mais do que eu, mas saber mais do que o Espírito que está sobre mim, aí não sabe não, irmão. A gente pode saber até mais do que o outro, mas saber mais do que o Espírito Santo, não, nós não sabemos mais do que o Espírito Santo. Eu acredito que perde a dependência do Espírito Santo para estar ensinando, porque escola bíblica não é púlpito. E eu tenho notado que alguns professores, eles fazem ali da escola bíblica, daquele momento, como se fosse o púlpito da igreja, onde eles falam e os outros simplesmente ouvem. Não tem diálogo, não tem conversa. Eu estou matriculado hoje, depois de algum tempo, na escola bíblica, mas de obreiros. Ali tem os diáconos, os presbíteros. No começo, o professor como que não deixava eu participar. Temos 3 professores. E eu falo para eles, eles sabem também, se eu ouvir aqui, eles sabem. Então, às vezes, eu ia comentar alguma coisa, falar alguma coisa, e o professor como que não me deixando participar, não me deixando falar. Mas, hoje eu sou uma pessoa experiente, e eu enfatizava que aquilo que eu estou falando, não é eu que estou falando, mas está nas Escrituras. É a palavra de Deus. E se está errado, que o professor me mostre que aquilo que eu estou falando não está na palavra. Porque ali não é um púlpito de alguém ficar falando
teve outro professor de outra turma, que eu até mudei de turma um tempo atrás, antes de estar nessa, que eu estou, para ver se eu conseguia ter uma conversa mais madura, porque quando eu estava ali com a mocidade, eu falava alguma coisa, a mocidade geralmente tímida, poucos, praticamente pouquíssimos tinham o costume de ler alguma coisa das escrituras, a maioria estava ali para passar tempo, então eles não sabiam conversar sobre o assunto. E também eles não eram estimulados, inspirados a conversar sobre o assunto, porque parece que é uma prática, um costume da denominação só o professor falar. Então os alunos chegavam ali, alguns tinham namorado, namorada, ou pai, ou tio, aí ia para a escola bíblica só por ir mesmo. E a minha inspiração era diferente. Eu quero conhecer o que está falando, eu quero saber do assunto. E por estar meditando, orando, consagrando a Deus, eu estava inspirado para buscar sabedoria, discernimento, ciência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor de Deus, através do entendimento da palavra. Então eles não participavam. O professor vinha me constranger e não havia outros para conversar sobre o assunto. Então eu procurei estar numa classe com pessoas que tivessem mais inspiração, mais voltados realmente para buscar a Deus através da palavra, que pudessem participar. Então eu busquei outra turma, mas que também, assim, não foi diferente. Ainda que foi até melhor, porque os alunos participavam, eles concordavam com aquilo que está na palavra, mas tinha a situação aí que quem estava na frente não se sentia bem com a participação, tanto minha como dos alunos, de uma forma geral, mas principalmente com a minha participação. O professor, ele falou que no tempo dele, eu conversando ali, né, falando das escrituras, participando, eu percebi que ele ficou incomodado, que foi esse outro professor que falou que se eu quisesse ser professor, falasse lá com os coordenadores da escola bíblica para dar aula. Porque ele não soube conversar daquilo que ele mesmo estava falando, e eu mostrei dentro da lição, conversando com ele, e até querendo saber como é que ele vê aquela situação para que eu aprendesse. Mas ele não suportava a participação. E ele falou que no tempo dele, os alunos ficavam calados e só ele falava. Então, assim, são professores desatualizados para essa geração. Quem sabe até para aquela. Que aí se formou professores que eles não sabem dialogar. E hoje nós temos muitos meios de comunicação. Hoje, principalmente a juventude, os jovens, eles ouvem os outros pregadores, outros estudos, tem vários ministérios, várias igrejas, às vezes na própria denominação tem pensamentos diferentes, e eles não sabem como lidar com essa situação. De uma pessoa que tem um entendimento, pode ser errado ou pode ser certo. Não, é o que eles estão falando. Eles não sabem se o outro realmente está aprendendo. Porque se você não ouve o outro, não escuta a outra pessoa, não há como você saber se realmente a doutrina está alcançando aquela pessoa. Nós tivemos duas jovens, elas participavam muito ali, no tempo da mocidade, que eu até frequentava essa época ali, e eu encontrei elas na rua e elas não estavam indo mais. Aí eu perguntei para a moça porque ela não estava indo mais lá. Aí ela falou que não estava indo mais lá porque ela era católica. Então, assim, 1 ano frequentando a escola bíblica, e como que ficou sabendo que era católica só depois que ela se afastou. Isso porque eu encontrei ela na rua. O líder procurou ela, os outros jovens procurou ela. Elas, né? Porque parece que ela e a prima dela. Então, assim, a pessoa 1 ano dentro da escola bíblica não sabe que a pessoa é católica. Por quê? Porque a pessoa não fala, não tem oportunidade. Imagine, eu quando eu iria participar da aula, o professor me constrangia, às vezes me envergonhava. O que acontecia com um aluno mais tímido? Alguém que gostaria de falar, de se expressar, não fala, não se expressa. Então a pessoa tem certo tipo de conceito que ela fica para ela mesma. Ela fica constrangida a participar da aula porque quem está na frente não permite. Se julga que sabe mais do que o próprio Espírito Santo. Eu já penso diferente. Eu penso que Deus pode usar quem quer que seja, até numa escola bíblica, para trazer algo que eu preciso ou algo que outra pessoa precise. Mas essa geração de professores, eles não têm essa inspiração. Outros não mergulham em Deus. Eu não estou falando na teologia, mergulham em Deus, para que Deus dê revelação e dê a direção.
Porque quando você mergulha em Deus, você também sabe que Deus pode usar outra pessoa, até numa escola bíblica. E que ali não é um púlpito, onde só uma pessoa fica tagarelando, falando o tempo todo, e ninguém pode participar ou falar algo diferente. Porque o professor já se sente ou realmente fica acuado, porque ele não tem argumento para conversar sobre aquele assunto. Ele não tem conhecimento de Deus e da matéria, muitas vezes, para dialogar e convencer aquela pessoa que aquilo que o outro está dizendo não é a doutrina, ou aceitar que é a doutrina. Aí vem com o negócio de hebraico, aramaico, que muitas vezes não está dizendo nada. É como a pessoa falar muito e não dizer nada, e você percebe que está enrolando, mas não está trazendo ali a revelação daquele assunto. Hoje eu frequento a escola bíblica com obreiros, porque eu recebi a consagração do diaconato, depois de 24 anos que eu batizei. E é interessante que quando eu fui passar pelo crivo é como uma prova da sua capacidade e alguns conselhos que nós recebemos também para iniciar aí o ministério diaconal, a qual eu também já exercia antes de receber o encargo da congregação do ministério da denominação. É um trabalho que eu já faço também desde quando eu batizei. E aproveitando aqui a oportunidade, eu quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Otoniel. É um homem que sempre ele me dando oportunidade, mesmo antes de ser chamado por ele mesmo para ser auxiliar, ele já me dava algumas tarefas, já me convidava para alguns trabalhos, depois me convidou para trabalhar auxiliando, ainda que eu já fazia esse trabalho desde o dia que eu fui batizado. Sempre estive à disposição e interesse de ajudar os irmãos ali na casa do Senhor. A pessoa, ela, quando recebe a unção para alguma coisa, não é daquele momento para frente que ela mostra quem ela é. Ela mostra quem ela é. Deus revela o dom do obreiro antes dele receber a consagração. Ao menos deveria ser dessa maneira. Então, a liderança, Deus já revela que a pessoa tem aquela função, tem aquele dom, e chama ela, mas algo que já está dentro dela. Então eu já tinha disponibilidade de estar servindo, mas o presbítero Otoniel, ali de onde eu congrego, ele foi e é, ainda até hoje, quem Deus usou para estar colaborando mais com aquilo que Deus colocou em mim, me dando oportunidade ali de situações. Wes, vai ter um mutirão aqui, vamos tirar os bancos, vamos limpar, vamos fazer isso, o irmão está convidado, o irmão venha, depois me colocando ali como auxiliar, me chamando para ajudar na ceia, e todo esse contexto, Deus falando com ele, a obra diaconal. Tem outros irmãos que eu tenho a agradecer ali quando eu cheguei também, mas nessa fase que eu estou vivendo, quem Deus tem usado, juntamente com os outros líderes, com o irmão presbítero Tiago, presbítero Kleber, diácono Tássio, mas especificamente o presbítero Otoniel, que é a pessoa que tem sido usada por Deus, colaborando naquilo que Deus colocou na minha vida. Eu agradeço a Deus pela vida dele, que Deus continue abençoando ele cada dia mais, que esse é até um ministério mais pastoral. Geralmente é o que eu vejo nele. Irmãos que têm essa graça, assim, aqueles homens que têm aquela graça do apacentar, consegue discernir e trazer a pessoa para somar dentro do dom, do talento que a pessoa tem, né? Então eu vejo o Otoniel com essa chamada, com essa graça, com esse dom pastoral. Tem irmão que não tem o dom para ser evangelista. Ele recebe a unção de evangelista, mas ele não é evangelista. Ele não é de transmitir Cristo assim como o Senhor e Salvador com mais fervor. Mas ele tem algo que é apacentador, que é o ministério apacentador. Então tem alguns irmãos que estão ali no presbitério, né? Em vez de ir para evangelista, devia já ir logo para pastor. Porque o dom mesmo assim de evangelista, ainda que também evangelizem da forma de apacentar, mas tem mais um contexto apacentador.
do que no contexto de levar o conhecimento que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma. Então, assim, um discipulado mais apacentador, que eu vejo assim no presbítero Otoniel. E dentro desse contexto, eu fui convidado pelo presbítero Otoniel para o diaconato, juntamente com o pastor Reinaldo. Nesse tempo de agora que eu recebi a unção do ministério paratal. Aí quando eu fui passar pelo crivo, o pastor que estava ali, ele me tirou como novo convertido. Ele falou assim para mim: agora você está indo para o diaconato, né? Então você tem que ficar mais moderado, tal. Assista o vídeo que está lá na parte do comentário, onde se comenta. Assista o link para entender melhor. E eu, sempre fervoroso a estar louvando a Deus, glorificando a Deus nos cultos, ele falou que como que eu tivesse que mudar isso, porque isso era coisa de novo convertido. Agora que eu estava vindo para o diaconato, eu deveria ter uma postura diferente. Aí eu falei para ele: pastor, é 24 anos que eu sou desse jeito. Ele pensou que eu tinha aceitado Jesus batizado, tipo como que 1 ano, 2 anos, algo assim, quem sabe até menos. Quando eu falei para ele que era 24 anos dessa maneira, ele regalou os olhos para mim e falou: não, você está certo, continua assim, é assim mesmo, tem que estar avivado, tem que estar buscando a Deus, e etc. Então algumas pessoas me tiram como uma pessoa inexperiente pela expressão que algumas vezes eu tenho no culto, para se glorificar a Deus como se fosse algo de novo convertido. Então assim, a gente até percebe que também perderam o discernimento do que é alguém estar avivado. E não é por causa de pregador, de cantor, de congresso e festa, etc. E também perderam o que é o dom do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que para ministério tem dom. Não é um curso de teologia que te dá o dom. Não é um curso, é uma formação teológica que confirma que alguém tem um dom de alguma coisa. É o seu dia a dia. Então assim, nem todos têm a unção chamada para ensinar. Mas geralmente todos que têm um curso, principalmente teológico e também secular, hoje no ministério, Assembleia de Deus, eles têm mais oportunidade para estar ali ensinando, mesmo que não tenham o dom do Espírito Santo. Quem sabe tenha o dom do homem, algo que foi comprado, pago, porque a pessoa geralmente faz um curso, ele paga, mas o dom do Espírito Santo, ele não é pago. Você não adquire uma capacidade espiritual por dinheiro. É dom de Deus, é graça de Deus. E também não é por merecimento, por alguém ser mais alguma coisa diante de Deus ou um dos outros. É o ministério que Deus dá para alguém, conforme a soberania dele, a vontade dele. É claro que dentro do dom que Deus dá para cada pessoa, você tem que trabalhar no dom para se aperfeiçoar. O dom é perfeito, mas nós não somos. E à medida que nós vamos trabalhando o dom perfeito em nós vamos tendo mais experiência com aquele dom. E mais familiaridade em transmitir aquele dom, seja qual ele for, para o próximo. Então, como eu estava falando no vídeo, que está na parte lá do comentário, eu já fui inspirado a transmitir Cristo para as pessoas no dia a dia. Isso me trouxe muita experiência em dúvidas que as pessoas têm, dilemas que ela tem, na prática, no dia a dia. Eu não fiz uma faculdade de psicologia pastoral. Eu fiz, ter contato real com as pessoas. E até hoje é assim. Então, muitas dúvidas, incertezas que as pessoas têm e tinham quando eu conversava com elas, que algumas eram até minhas também, e eu busquei a Deus dentro das Escrituras, o que a palavra de Deus falava sobre aquilo, vencendo as minhas próprias dúvidas, e quando eu chegava nas pessoas, eu já tinha resposta daquelas dúvidas, a qual eu também tinha, e outras eu aprendi a buscar em Deus para ajudar as pessoas nas dúvidas pessoais delas próprias, em relação a Deus e a todo o contexto, e levar elas a entender que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma. Aí quando eu chegava dentro da escola bíblica, que eu fazia perguntas, conversava com o professor, baseado nessas experiências minhas, das minhas próprias dúvidas, que eu não tinha mais, é claro, nessa fase, mas que outras pessoas tinham no seu dia a dia, quem sabe dúvidas de alunos que estão ali dentro, participando da aula, o professor, ele não sabia conversar, ele não sabia dialogar sobre aquilo, ele não sabia mostrar dentro da palavra, dentro da doutrina, dentro da lição, qual a direção que a pessoa deveria ter dentro daquele aspecto. Pessoas que
não tem essa experiência, nem com Deus e nem com o próximo, de tirar dúvidas. A pessoa, ela julga uma situação que muitas vezes não é o que ela está julgando, porque você tem que conversar. E para você conversar, para tirar certo tipo de dúvida, você tem que falar menos e ouvir mais. Quando eu estava, ou estou evangelizando as pessoas, eu escuto o que elas creem. Eu não julgo o que elas creem. Eu não julgo saber o que elas sabem ou não. Eu ouço. E à medida que eu vou as ouvindo, eu vou trazendo as doutrinas e as escrituras. Isto é, se o Espírito Santo me fizer lembrar. Se o Espírito Santo me quiser usar para aquela pessoa. Porque pode que Deus não queira me usar para aquela pessoa, queira usar outro. Então, eu ouço mais, mas se o Espírito Santo me der uma palavra, uma direção, eu vou conversando com a pessoa. Então, o evangelismo torna-se um diálogo. A escola bíblica deveria estar dentro desse contexto. Um diálogo com as pessoas. Um diálogo do professor com os alunos. E os alunos podendo se expressar com liberdade, sem se sentirem ameaçados, ao mesmo se falarem algo errado. E o professor ter a mansidão, a humildade de transmitir a doutrina. E hoje nós temos uma situação que o professor, ele é professor só ali. Um professor de escola dominical não devia ser professor só ali dentro da classe. Mas no dia a dia, hábito de ter amizade com os alunos, com as pessoas. E não afastar elas. Eu mesmo, quando eu cheguei onde eu congrego hoje, a primeira liderança eu não tive tanto problema. Mas depois eu tive problema. Porque havia trabalhos no ministério, havia retiros e outras tarefas de mocidade. O líder passava por mim e não me convidava. Não falava comigo. Eu ficava sabendo das coisas por outros jovens que tinham comunhão comigo, eu tinha comunhão com eles. Eles vinham buscar a revelação da palavra de Deus. E às vezes tinha líder que ficava com ciúme a respeito disso. Que é outro problema. Porque o líder ele tem que ser o tal. Se Deus começa a levantar alguns líderes se sentem intimidade, é vez de se alegrar. João Batista falou que ele cresça. O Senhor Jesus falou assim, obras maiores vocês farão. Mas tem gente que quer que a gente fique nas obras menores, alguns querem que a gente nem tenha obras. Essa é a real. Eu parei de frequentar a escola bíblica por causa de situações como essa. E o professor, a liderança ali, não tinha nenhum interesse pela minha alma, pela minha vida. Por exemplo, você tem um aluno, ele para de frequentar a turma, aí você vê ele no pátio, você vai conversar com ele, o que está acontecendo, por que você não está participando, por que você não está indo, ou vai ter um retiro, Wesley, vai ter um retiro, vamos lá, tipo assim, apacentar, e ali eu poderia falar para ele, ainda que eu falei, depois de algum tempo e etc, eu procurei ele, e tudo que está sendo falado aqui, ou qualquer outro conteúdo, eu falei na face dele. Ele pediu perdão, aí falou que não ia acontecer mais. Aí eu voltei a participar, aconteceu de novo. Aí, enfim, eu fui para outra turma e etc. Aí me chamaram para ser consagrado ao diaconato. Aí hoje eu frequento a classe dos diáconos, dos presbíteros. Até agora, graças a Deus, está fluindo. Tinha tarefas que às vezes a mocidade ia ajudar. As irmãs na cozinha não me informavam, não me falavam. Eu ficava sabendo pela boca de outros. Quando eu chegava lá para ajudar, parece que até se assustava. Passava por mim e não falava, a mocidade vai ajudar na cozinha lá, tal dia. Não falava. Então assim, quem poderia, quem sabe, ver de fora, falar, poxa, o só fica dando glória a Deus e aleluia aí, nos cultos, mas a gente não vê ele ajudando aqui na cozinha, etc. É porque eu não sabia, não era convidado e etc. Agora, no diaconato, com a liderança do presbítero irmão Otoniel, que é até difícil chamar presbítero, que a gente considera assim como um amigo assim, do coração, né? Tá além de título, eu participo mais. Não participava mais porque não ficava sabendo. Tem um motivo, se eu não tiver em algum trabalho. Porque o prazer de quem busca a Deus é servir, né, irmãos? Eu acredito que quem tem esse convencimento sabe do que eu estou falando aqui. Então, assim, não tem aquela comunhão no dia a dia com os alunos. É uma comunhão só na classe. Então, alunos vinham me procurar, pessoas, e eles iam me falar, Wesley, vai ter o retiro, vamos.
Wesley, vai ter um trabalho das irmãs lá na cozinha. E eu querendo participar, né? Querendo estar envolvido. Mas quem olhava de fora e não me via em alguns trabalhos do ministério pensava que eu não participava. Mas é porque principalmente a liderança não me passava. Passava por mim, conversava comigo. Não passava, conversava não, né? Porque não conversava. Essa é a real. Ô irmão Wes, Pai do Senhor, vamos ter o retiro. Ó irmão Wes, vai ter um trabalho tal, os jovens vão se reunir aqui. Não tinha essa participação, ao menos comigo. Então assim, sempre colocando uma dificuldade para mim estar com os jovens, porque eles viam o que Deus me deu. Tinha oportunidade para, como que estar pregando no culto de mocidade. Já chegou a situação do professor falar, eu quero alguém para pregar hoje. Praticamente a classe toda fala assim, Wesley sou eu. E o professor fingia que não escutava. E a turma insistiu. A classe insistiu. E o professor, como que acuado, né? Eu quero alguém para pregar. O pessoal, Wesley, eu estou precisando de uma pessoa para pregar hoje. Aí o outro, Wesley. Aí ele, gente, eu quero uma pessoa para pregar. E eu falei, não está escutando não. Aí alguém, Wesley. Aí alguns, Wesley, bota o Wesley aí. Aí ele falou assim, não, Wesley não. O Wesley já teve a oportunidade dele 2 meses, 3 meses atrás, a qual Deus deu graça. A única coisa que o professor foi falar de mim foi que eu demorei na minha oportunidade. E como que fazendo chacota. Sendo que Deus edificou os irmãos naquele dia. Chegou na irmã, você vai pregar hoje. A irmã falou, irmão, já tem oportunidade, coloca o Wesley. E ainda assim, não dava oportunidade, irmão, para trazer aquilo que Deus me deu. E eu vejo que não é só nesse professor. Ainda que eu vivo uma realidade diferente, como eu falei, eu estou numa classe. No começo, eu tive essa dificuldade, que era dificuldade, parece até de alguns alunos, que alguém me falou, poxa, irmão Wesley, é bom que você fala que os irmãos participam também. Hoje vivemos uma realidade diferente nessa classe onde estamos hoje. Porque eu passei isso lá, conversei, não me omitia naquilo que Deus me deu. Deus falou para mim não permitir que coisas como essa acontecesse. Deus me disse para mim não permitir que não deixasse alguém pensar que aquilo que eu estou falando não é importante dentro da doutrina. Então eu não me permiti ser oprimido, porque eu me permitia, não tinha experiência, não tinha bagagem. E o professor, líder, os irmãos ali, aquela coisa toda, e eu me permitia ser oprimido. E Deus hoje não me deu essa capacidade de não permitir. Se eu estou errado, mostra nas Escrituras. Não venha me impedir de falar uma coisa que eu não estou falando, vem fazer piada. Pode até fazer piada, pode fazer chacota, mas eu vou ficar firme naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou entendendo. Se é errado, mostra que está errado. Mas o que eu tenho percebido é que dentro dessa escola bíblica, das Assembleias de Deus, é um costume não deixar o outro participar, como se o professor fosse o centro das atenções e não a palavra. Como se o pregador fosse o centro das atenções, não a palavra. Como se o cantor fosse o centro das atenções, não a palavra. Isto é, o verbo fez carne, o Senhor Jesus Cristo. Quem tem que ser o centro ali, na pregação, no canto, na escola bíblica, não é eu, não é o professor, não é a denominação, não é a congregação, não é o título de teólogo, de bacharel, de presbítero, de pastor, de diácono. Quem deve ser e é o centro ali da igreja de entendimento é Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. É Ele que deve ser exaltado nos ensinos e nas mensagens. A Bíblia fala que deveria dar mais lugar aos membros que não aparecem tanto, que são considerados inferiores, mas que também são importantes. Porque aqueles que já estão em evidência não precisam tanto disso, não deveriam precisar, né? A pessoa já está numa posição de evidência, porque cargo dá evidência, mas a pessoa quer mais evidência ainda, até mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Tem pregador, cantor, quer ter mais evidência do que o Senhor Jesus, do que o Espírito Santo de Deus, ou de quem Deus está levantando. Porque quem Deus está levantando representa Ele próprio. O Senhor Jesus falou, quem recebe os discípulos,
recebe ele. Quem recebe ele, recebe o Pai. Quem rejeita os discípulos, rejeita ele. Por consequência, rejeita o Pai. Então, se é Deus que está dando para aquele irmão, para aquela irmã, para quem quer que seja, se Deus está dando aquilo ali, aquela palavra, aquele entendimento, é o próprio Deus se revelando ali naquele lugar. O Espírito do Senhor tem 7 aspectos de Senhor, de sabedoria, ciência, conselho e fortaleza, conhecimento de Deus e temor do Espírito Santo. Isaías 11:2, e ele manifesta o aspecto dele. Isto é, quando dá lugar, que as pessoas pensam que dá lugar é ficar arrepiado, ficar pulando, tendo atitudes exteriores em culto. As pessoas têm como, isso dá lugar, não, dá lugar ao entendimento, irmãos. Avivamento é entendimento de sabedoria, de ciência, conselho e fortaleza, conhecimento e temor de Cristo, irmãos. Isto que é avivamento, crentes avivados, refletir o Espírito Santo e os aspectos do Senhor de sabedoria e ciência, conselho e fortaleza, conhecimento e temor de Cristo. Eu não estou aqui com esboço não, irmão. Eu não estou aqui falando por esboço. Eu estou aqui falando pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Por isso que os jovens, a maioria das pessoas entra em escola bíblica, sai sem entendimento, sem compreensão. Se os coordenadores, se os líderes, se os pastores das igrejas pegassem os jovens, perguntar o que eles aprenderam, quem sabe alguém poderia falar uma palavra decorada, de memória. Mas o que aprendeu dentro do coração? Então, quando chega nas faculdades, como uma pesquisa que eu comentei, mais de 90%, quase 100% dos jovens evangélicos que chegam nas faculdades, eles se desviam. Mas eu acredito sinceramente que eles já chegam lá desviados. Porque as pessoas lá têm dúvidas, incertezas, que eles mesmos têm, que não tiraram na escola bíblica, que não tiraram com o professor, anos ali congregando, anos ali participando de pregações, quem sabe de seminários, de escola bíblica, chega nas faculdades, na fase adulta, não tem convicção de salvação, não tem convicção de redenção. Aí chega lá, quando alguém pergunta alguma coisa, o professor fala algo, eles são tímidos, não tem certeza de falar algo, porque não tiveram essa oportunidade na escola bíblica. Eles não tiveram essa liberdade de conversar ali com o professor, com alguém. Eu sou procurado por pessoas cotidianamente para tirar dúvidas, coisas que deveriam ser ali, na escola bíblica, entre todos nós. Agora eu não participo tanto lá, mudei, etc. Eu vivo outro contexto, mas quando eu morava lá mais próximo, estava lá, era cotidiano, no trabalho, então nem se fala, na faculdade, em vários ambientes. As pessoas vinham buscar resposta, e Deus já tinha me dado a resposta, ou me dava na hora. Tem coisa que Deus dá na hora, pelo entendimento da Escritura, da palavra de Deus, e você vai criando bagagem, você vai pegando experiência. Aí quando eu chegava em escola bíblica, para transmitir essa experiência, quem estava lá dando aula não deixava, não dava lugar ao Espírito Santo, a revelação de Cristo, os aspectos do Espírito Santo do Senhor, não só em relação a mim, mas em relação a outros. Eu já vi outros serem podados, não era só comigo não. Pessoas que não podiam falar, agora depender de quem fosse filho, parente, aí podia. E etc. Então assim, muitos professores chegam ali para dar aula e estão pensando que estão no púlpito da igreja, ele já vai com a mensagem. Aí você começa a conversar, peraí, está atrapalhando meu raciocínio. Por quê? Porque ele já está com a mensagem. Não, eu não chego ali com a mensagem, impondo essa mensagem. Eu chego ali para dar uma aula. E o Espírito Santo vai ministrando. Aí o professor se perde. Se um fazer uma pergunta ali, outro fazer outra pergunta, o professor já fica perdido. Mas ele está perdido não é culpa do aluno que está perguntando, ou está indagando, ou está falando algo. É culpa dele, de não ter a revelação daquilo que está nos corações e ser usado pelo Espírito Santo. Aí quando Deus usa alguém, que Deus está dando revelação para alguém ali, aí não deixa, irmão. Aí entra o ego. Entra a vaidade. Eu sou teólogo, eu sou não sei o quê. Mostra sua teologia pela revelação aqui do assunto.
Porque para mim isso é fugir do assunto. Hoje eu tenho essa bagagem. Eu estou conversando algo na escola bíblica, principalmente lá onde eu estou hoje. Ah, que não sei o que. Não, peraí, vamos ficar aqui no assunto. Quer fazer piada de mim? Quer me diminuir? Pode fazer. Mas primeiro vamos conversar aqui sobre esse assunto. Às vezes vem falar de outro assunto. Eu falo, peraí, esse aí é outro assunto. Vamos conversar esse assunto aqui. Depois nós vamos para esse outro. Nós estamos conversando desse assunto aqui. Ou eu estou falando algo e o professor assim, vamos voltar para a lição? Opa, está na lição. Como assim? Aquilo que eu estou falando não é da lição. E muitas vezes eu não estou nem com a revista, irmão. A maioria das vezes. E eu não estudo para participar da aula, a lição. É claro que eu leio, tal, mas eu não estudo como se eu fosse dar aula. Isso aí é para o professor. Eu gostaria até que os professores dessem até mais teologia. Porque eles vão passar o que eles sabem. Que eles estudaram. Para poder criar uma atmosfera para o Espírito Santo poder falar na aula, irmão. Quem tem que falar na aula é o Espírito Santo. Pela vida do professor, mas somos um corpo, irmão. Deus não está limitado a usar só o braço direito, não. Ele pode usar o braço esquerdo, ainda que você não goste do braço esquerdo. Ainda que você não goste da palavra esquerda. Deus pode usar, irmão. Deus não está limitado ao seu conceito político. Ou denominacional. Ou limitado à sua falta de experiência. Não vou nem falar experiência, falta dela a respeito do tema ou a respeito de alcançar vidas. Porque a escola bíblica, quando ela surgiu, foi para alcançar vidas. Pessoas que não eram crentes. Não eram nem para pessoas que são crentes. Então, assim, o contexto teológico de escola bíblica é alcançar almas. Porque o alcançar almas mesmo é fazer discípulos. Não é só o aceitar Jesus levantando a mão, mas fazê-las permanecer aceitando Jesus como o único Senhor e Salvador de suas almas. Então, assim, nós vivemos uma escola bíblica hoje que está desatualizada para essa geração principalmente, de tanta informação que as pessoas têm. Mas o Espírito Santo não está desatualizado. Basta deixar o Espírito Santo realmente atuar na escola bíblica. O professor descer em oração e pedir graça. E se Deus não quiser usar ele, quiser usar outro, aceita, irmão. Seja humilde. Deixa Deus edificar a sua igreja. Deixa Deus avivar o seu povo. Não é o homem em si mesmo que edifica a igreja. Não é o homem em si mesmo que aviva a igreja. Mas é Deus no homem, renovando e avivando a sua igreja. Na revelação do conhecimento de Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Fique com Deus. Boa meditação das coisas do alto. Falou, tudo de bom.